Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui nós vamos apresentar o teste da integral, que é o nosso primeiro teste de convergência aí para séries numéricas. Então, gente, para a gente entender o teste da integral, vamos pensar aqui dois casos, duas situações, e associar o estudo da convergência ao cálculo de integrais. Tá certo? Porque o teste da integral essencialmente é o cálculo de uma integral, que a gente vai estar fazendo e vamos observar o valor dessa integral, e a partir do valor dessa integral vamos conseguir inferir informações sobre a convergência ou divergência da série associada a essa integral. Então, no primeiro caso, vamos começar investigando essa série aqui, somatório de n igual a 1, de 1 sobre n ao quadrado. Então vai ser 1 sobre 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado e por aí vai. Então eu vou somando todos esses valores. Aqui abaixo eu tenho um código que vai fazer essa soma. Só que, ao invés de eu fazer para um valor de n, por exemplo, igual a 10 ou igual a 20 separadamente, depois 100, e ir aumentando, eu pensei o seguinte, não, eu vou fazer logo uma lista com cálculos de soma parcial dos 10 primeiros termos, 50 primeiros termos, 100 primeiros termos, 500 primeiros termos, 1000 primeiros termos e 5.000 termos. Tudo isso uma lista, para a gente ver o comportamento à medida que a gente vai aumentando a quantidade de termos, beleza? Então, essencialmente, nesse código aqui, você tem duas partes mutáveis, o resto é tudo fixo, que é essa parte, que vai entrar o quê? O termo geral aqui, e aqui a lista, caso você queira acrescentar ou colocar outra quantidade de termos, tá certo? Então, se você quiser, por exemplo, que ele faça a soma parcial também de 10.000 termos, você bota aqui, ó, 500, o quê? 10.000. Então, você tem uma lista de valores, certo? Então, compilando esse código, nós temos essa tabelinha aqui, a soma dos 10 primeiros termos, 1.5498, dos 50 primeiros termos 1.6251, dos 100 primeiros termos 1.6350 e por aí vai. Então, observando essa segunda coluna aqui, o terceiro, que essa aqui é a dos índices, essa coluna aqui, nós percebemos que isso aqui parece estar estabilizando. Pensando com duas casas decimais, nós temos o seguinte, ó, temos, portanto, que a série parece se aproximar de algo em torno de 1.65. Contudo, não podemos afirmar que este é o valor limite observando apenas a soma dos 5.000 primeiros termos. Já mostrei em vídeos passados que você tem lá a série 1 sobre n, com n tendendo a infinito, começando de 1 até infinito, que esta série diverge, apesar do computador ter dificuldade em passar de 30 e poucos na soma. Mas, matematicamente, ela, o que? A gente provou que ela diverge. Então, o computador é algo que a gente pode utilizar para tentar ter uma estimativa, certo? Ou assim, uma previsão de convergência ou divergência, mas ele não é uma ferramenta assim que a gente pode afirmar com certeza. Ó, observando aqui, sei que ela vai convergir, isso aí a gente não pode fazer. Então, pensei o seguinte, vamos associar isso à ideia de integral. Eu posso pensar os termos dessa série como áreas de retângulos. Todos esses retângulos aqui, ó, gente, que eu coloquei aqui nessa figura, eles têm o quê? Base igual a 1, certo? Isso é importante. E vamos pensar a altura deles como os valores jogados aqui nessa sequência. Por exemplo, se eu jogar 1 aqui, nesta sequência vai dar o quê? 1 sobre 1 ao quadrado, pronto, deu 1, altura 1, desse aqui. Se eu jogar 2 aqui, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4. Marca aqui a altura. Então, a altura desse cara é o quê? É o segundo termo dessa série. A altura desse aqui vai ser o terceiro termo. A área, por sua vez, vai ser numericamente igual à altura. Por quê? Porque a base é 1. A área é o quê? Base vezes altura. Como a base é 1, numericamente falando, a área e a altura serão a mesma, numericamente. Porque a área é dimensão 1 e... é dimensão 2 e a altura é dimensão 1. Mas o número, o valor correspondente, a gente vai ter que vão ser iguais. Certo? Observe que se eu quiser a soma dessa série aqui, eu posso pensar esta soma o quê? Como a soma desses retângulos, ou seja, eu posso calcular a soma desses retângulos, que é essencialmente a mesma coisa da série, certo? Onde é que entra a integral aí? É porque a gente pode tentar cotar esse valor dessa soma, dessas partes azuis aqui internas desses retângulos, com a seguinte situação. Consideremos a soma S mais de 1 sobre 1 ao quadrado, que é o primeiro termo da série, eu vou deslocar ele, mais a integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. Aí aqui eu estou pensando nessa curvinha. Então, obviamente, se eu somar esse retângulo aqui mais essa área, eu vou ter um valor superior à soma desse retângulo com esse e tal, porque tem a parte branca aqui. Mas para eu calcular essa área aqui, gente, eu uso o quê? Integral. Por isso que eu botei aqui integral. Então, o que eu tenho? Uma cota superior.
Acontece que se eu mostrar que essa soma aqui, né, dessa área mais essa integral aqui, ela vai para um valor fixo, obviamente a soma desses retângulos não pode ultrapassar esse valor, ter uma cota superior. Tipo assim, um valor máximo, olha, isso aqui deu 3, essa soma aqui, ó, S mais. Então, obviamente, se eu estou somando números positivos, né, que vai sempre aumentando, eu não posso passar de 3, eu tenho o quê? Que essa coisa vai convergir para alguém dentro, né, do valor, né, do primeiro termo aqui até o 3. Então, ela vai convergir ali dentro, para alguém ali dentro, certo? Então essa é a ideia. Para isso eu preciso calcular esse cara aqui, ó, essa integral. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Aí vamos, né, usar a ideia para calcular uma integral imprópria, já que o limite aqui, ó, o valor aqui do seu b, digamos, né, a gente tem integral de a até b, né, normalmente, né, de uma função f de x dx, só que o seu b aqui é infinito. Então a gente vai utilizar limites para estar calculando essa integral. Não é difícil, é bem tranquilo, certo? Você só usa esse infinito aqui no finalzinho, depois que a integral soma. Então, olha, gente, nós temos o seguinte, a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx, a integral de 1 até infinito de x a menos 2, por quê? Vou passar para cá, ó, esse 2 eu passo para, quer dizer, esse x ao quadrado passa para cima, então muda o sinal da potência. Aí eu posso sumir com a integral daqui fazendo o seguinte, como isso aqui é um polinômio, quer dizer, lembra, né, a forma de um polinômio, né, porque o termo é negativo, a gente não é bom chamar de polinômio, mas lembra a forma do polinômio, o que você faz? Você soma 1 ao expoente e divide pelo mesmo resultado. Certo? Então vai ser menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Aí eu vou pegar aqui o quê? De 1 até infinito. Aí eu vou fazer a continha. Ó. Menos 2 mais 1 vai dar o quê? Menos 1. Certo? E aqui é a mesma coisa. Menos 2 mais 1, menos 1 também. Aí eu vou fazer o seguinte. Para eu poder calcular isso aqui, eu vou tirar esse limite daqui e vou chamar ele de t. Ou esse limite não. Esse valor daqui e vou chamar ele de t. Só que aí, t aqui não é um número fixo. Não é um valor fixo. 5, 10, 1000. Não é. Ele é um número que está variando. Então, eu vou precisar da palavra limite aqui, ou seja, vai ser o limite de t tendendo a infinito de menos 1 sobre x de 1 a t. Certo? Então, nesse caso, né, nós temos o seguinte. Isso aqui é a forma de uma integral dada lá no teorema fundamental do cálculo. Né? A integral de a até b de uma certa função f de x dx é o quê? É a f-zona, né, aplicada em a menos a f-zona aplicada em b. Como eu falei, a f-zona é o quê? A integral calculada. Né? Aí você calcula a integral e aplica no limite superior e subtrai do limite inferior, certo? Da integral. Então, no caso aqui vai ser o quê? Vai ser o limite aplicado a t, nisso aqui, em x, menos o limite aplicado a 1. Certo? Eu vou pegar aqui 1 sobre x, vou aplicar t aqui, depois vou aplicar 1 aqui a 1 sobre x. Então, vai ser isso menos esse limite aqui. Só que esse primeiro limite aqui, gente, ó, menos 1 sobre t, quando t tende a infinito, vai para quanto? Vai para 0. E esse outro aqui vai para quanto? Menos 1. Que é fixo, né? Constante, né? Menos 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. Só que com menos daqui de fora mais. Então, 0 mais 1, 1. Então, esta integral aqui, ela vale 1. Então, S mais vale quanto? 2. Por quê? Porque eu já tenho 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1 mais 1 aqui, 2. Então, eu posso lhe dizer, com certeza, que este somatório aqui não pode ultrapassar 2. Como ele soma números que são positivos, essa soma vai sempre aumentando, mas nunca vai passar 2. Então, 2 é o que? É o que a gente chama de cota superior. Consequentemente, a série tem que ser o que? Convergente. Eu não posso somar números positivos, né, indefinidamente e dar infinito se o máximo aqui é 2. E não pode ficar sem se aproximar de ninguém. Né? Então, isso aí é algo assim, né, que a gente entende por limite que o fato de eu ter essa desigualdade aqui serem valores positivos, que o n aqui é 1, depois 2 e tal, vai me permitir dizer que esta série aqui converge. Vamos pegar um segundo caso agora. No segundo caso, vamos analisar esta outra série aqui, somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre raiz de n. Só que agora a gente vai fazer um caminho um pouco diferente. Nesse caso, ó, eu tenho aqui retângulos também. Quer dizer, o caminho vai ser o mesmo, mas a gente vai perceber que a gente vai chegar numa outra conclusão. Então aqui eu tenho retângulos novamente de base igual a 1, certo? Agora a altura aqui, né? Quando eu jogar aqui nessa função, por exemplo, 1 sobre raiz de 1 vai dar 1, né? Então eu vou aqui, ó, 1 sobre raiz de 1, deu aqui, marquei. Depois 1 sobre raiz de 2 vai dar aqui, ó, marquei. Então eu vou pegar a função 1 sobre raiz de x e vou jogar os valores 1 e tal, e depois eu vou pegar o quê? Ligando eles, eu tenho a curva 1 sobre raiz de x. Só que diferente do caso anterior, pensa que a curva agora
se eu calcular esta área aqui abaixo da curva, ela vai ser inferior à área dos retângulos. No caso anterior, você percebe que a curva ela tinha uma área superior à área dos retângulos, porque tinha a parte branca que a curva considera e os retângulos não. Aqui não. Aqui você tem uma parte externa do retângulo, né, que está sendo considerada e a curva não está considerando. Então aqui eu tenho o quê? Uma cota inferior. Ou seja, eu vou cotar essa integral por baixo. Certo? Aqui eu cotei ela por cima, consegui achar uma soma superior. No caso aqui eu vou tentar cotar ela por baixo. Você já imagina que quando eu coto uma coisa por baixo e digo, ó, o de baixo explode. Então, o de cima tem que explodir. Então, provavelmente a gente vai chegar com essa série aqui, né, ou tentar chegar que ela diverge. Por que eu estou falando que eu vou tentar chegar que ela diverge? Porque eu fiz o mesmo probleminha de cima, tá certo? E percebi, né, que ela não se comporta de forma estável, ou seja, ela não se estabiliza num valor. Basicamente, eu preciso mudar só aqui, ó. Porque eu vou analisar em 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 termos, do mesmo jeito. Então, vou mudar só aqui, ó. 1 sobre n elevado a 0,5, n elevado a meio. É raiz de n, né? Então, beleza, ó. Compilando aqui, gente, nós temos essa tabelinha. Então, para 10 termos deu 5,02, para 50 termos 12,75, para 100 termos 18,8, para 500 termos 43, 1000 termos 61. E aí você percebe o seguinte, que está aumentando indefinidamente, não parece estabilizar em lugar nenhum. Então, como eu falei, olhando aqui para o desenho, o valor da integral, que é essa parte aqui de baixo, ó, da curva, ele é inferior ao valor da série, certo? Então, vamos partir disso aqui, certo? Só que para eu poder informar algo sobre isso, eu posso calcular essa integral. Então, ó, integral de 1 até infinito de 1 sobre raiz de x dx é o quê? A integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a meio, ou seja, peguei a raiz, transformei em meio, e eu resolvo do mesmo jeito. Ó. Esse meio aqui, que eu passo para cima, ele vem menos meio. Aí, para eu passar para a parte, para eliminar o signo de integral, eu boto o quê? Menos meio mais 1 na potência do x, dividido por menos meio mais 1. Menos meio mais 1, gente, é menos 0,5 mais 1, vai dar 0,5 positivo. Certo? Então, ou meio, se você preferir. Então, vai ser x elevado a meio sobre meio. Né? Aqui eu já botei o 1 e o t, porque eu não posso trabalhar com infinito. Então, já botei logo o limite com t tendendo a infinito aqui na parte superior, no limite inferior da integral. Então, quando eu tiver isso aqui, gente, vai ser o quê? Esse meio que está no denominador, ele vai passar, né, o quê? Multiplicando esse cara aqui, x elevado a meio. Que eu posso escrever como raiz de x para ficar mais fácil, para a gente, né, tirar essa potência. Então, no caso aqui, ó, eu tenho que calcular esse limite com t tendendo a infinito de 2 sobre, 2 vezes raiz de x, né, aplicados a 1 e a t, certo? Que é os limites de integração. Então, aplicando a t e aplicando a 1, nós vamos ter isso aqui, ó, que é o teorema fundamental do cálculo. Eu aplico no limite superior menos aplicado no limite inferior. Só que, velho, raiz de t com a t tendendo a infinito, acontece o quê? Isso explode. Né? Ou seja, raiz de 1 é 1, raiz de 2 vai ser um número um pouquinho maior do que 1. Raiz de... Vamos pegar os que têm raiz exata. Né? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então você percebe que você está caminhando, aumentando cada vez mais. Então, obviamente, isso vai o quê? Explodir. Então, essa parte aqui explode e essa aqui fica o quê? Fica 2 vezes raiz de 1, 2. Ou seja, infinito menos 2 é o quê? Infinito. Então, o que eu consegui mostrar? Que esta série aqui, ela é maior do que o infinito desta, claro, não é maior que o infinito, mas ela é maior que o infinito que vem desta integral aqui. Então, obviamente, ela tem o quê? Que divergir. Aí, de certa forma, eu fiz uma certa comparação. Beleza? Então, a ideia do teste integral é o quê? Você vai calcular essencialmente a integral de 1 até infinito da função associada à série e vai ver, ó, se essa integral for para um número fixo, minha série também vai. Ela vai convergir. Né? Se ela explodir, então minha série vai também explodir, ela vai divergir. Certo? Essencialmente, o teste da integral, eu vou só mostrar ele nesse vídeo aqui, no próximo a gente já volta com um exemplo, né? Porque é bom você entender bem isso, essa parte do que a gente fez aqui. Então passe o vídeo de novo, aí no próximo vídeo a gente já vai fazer um exemplo. O que o teste da integral essencialmente resume, né? Dessa ideia que a gente acabou de ver. Né? Ele faz o seguinte, ó. Suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente. Todos esses casos, se você olhar, elas são contínuas, né? Ou seja, as funções associadas estão onde aqui? Ó? Nessas linhas, ó.
São linhas contínuas. Então, a f que eu estou falando é essa aqui, ó, 1 sobre raiz de x, que está associada a 1 sobre raiz de n, e esta aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, que está associada a 1 sobre n ao quadrado, certo? Então, é esta função que eu estou falando. Você vai pegar o valor, a letra n, e vai repassar para a letra x. Então, seja uma função contínua, positiva e decrescente, todas elas têm um gráfico que descendo, né, em um infinito. Então, isso basta funcionar nesse intervalo. E seja a n igual a fn, a sequência associada. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ele está falando sobre a função vir do termo que gera a série. Tá certo? Ou seja, se sua série é 1 sobre raiz de n, como está aqui, então sua função vai ser o quê? 1 sobre raiz de x. Então, a série, né, somatória de n igual a 1, então, enfim, de a n, é convergente se e somente se a integral, né, integral de 1 até infinito de f de x dx for convergente. Em outras palavras, se essa integral aqui for convergente, então a série associada a ela é convergente. Se essa integral aqui for divergente, então a série associada a ela é divergente, certo? Que é exatamente essa ideia que eu utilizei aqui, né? Se você consegue comparar, digamos assim, sua série, né, com uma integral, o valor de uma integral, e sua série tem um valor maior do que o da integral, quer dizer, né, a integral está explodindo necessariamente, essa aqui tem que explodir. Caso oposto é quando sua série está segurada, né, pelo valor da integral, né, associada, e aí, obviamente, se a integral associada parou no lugar de um número fixo e sua série está segurada por ela, sendo ela de números positivos, ela vai sempre somando, até atingir esse valor limite. Tá certo? Então, essa é a ideia do teste da integral. Beleza? Está representado aqui nesses dois exemplos. Um convergindo, foi o primeiro, e um divergindo. Certo? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo um exemplinho, vai ler de novo o teste da integral e vai fazer um exemplinho. Beleza? Até a próxima.